Pai, Senhor, igreja. Amém. A graça que nos sustenta no deserto. Vamos para a leitura? Você tem sua Bíblia, abra aí 1 Reis, capítulo 19. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 18. Todo mundo achou? Assim, Acabe contou a Jezebel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias, que os deuses me castiguem severamente, se, até amanhã nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo, sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo do pé da giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse, levante-se e coma. Elias olhou ao redor e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre as pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse, levante-se e coma mais um pouco. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o monte Sinai, o monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. O Senhor fala com Elias então. O Senhor lhe disse, o que faz aqui, Elias? Ele respondeu, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou e agora também procuram me matar. Saia-se e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com uma capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse, o que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez, tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meloá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Amém? Por sua cabeça. Querido Deus, te louvamos, Senhor, por esta noite, Senhor, te louvamos por esse dia, Pai. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai, a sua presença, Pai, é a presença mais importante nessa noite, Senhor. Sua palavra foi lida aqui nessa noite, Senhor, e nós esperamos que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai, fale com aqueles, Pai, que estão buscando a Ti, Senhor. Abra os nossos olhos, Pai, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Então, essa noite eu vou pregar sobre o maior profeta da Bíblia, que foi Elias. Você, nessa noite, já se sentiu tão cansado, desanimado, ou com medo, a ponto de querer simplesmente desaparecer, desistir de tudo? Acredito que isso já aconteceu com muitos de nós. E aqui a gente vai ver que até mesmo os homens e mulheres de Deus, usados poderosamente por Deus, passaram por esse vale.
E hoje vamos aprender com um dos maiores profetas da Bíblia. Todos aqui conhecem quem foi Elias? O nome de Elias significa: o Senhor é meu Deus. Ele foi um profeta que foi levantado por Deus para poder combater a idolatria que estava acontecendo em Israel no tempo do rei Acabe de Jezabel. E ele foi um profeta que Deus deu um poder tão grande para ele que o que ele orava acontecia. A primeira vez que ele enfrentou o rei Acabe foi quando ele orou para que não houvesse chuva, e não houve chuva por 3 anos e meio. E aí houve a primeira perseguição de Elias, e ele correu para o deserto, e ali Deus mandou os corvos sustentarem ele. Ali Elias recebia pão e carne dos corvos. E depois Elias seguiu para uma cidade. Eu vou falar que o nome não entra na minha cabeça. Serepta, onde ele encontrou uma viúva, e ele pediu para a viúva que desse alimento a ele, e a viúva falou: eu tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha. E Elias orou a Deus, e a mulher tocou no coração dela, ela dividiu o azeite e a farinha com o bolo que ela fez para Elias, e Deus nunca deixou faltar o azeite e a farinha. Todo dia se renovava o azeite e a farinha na casa dela. E Elias também foi o primeiro homem que Deus operou um milagre da ressurreição. Nessa mesma casa, nessa mesma cidade, o filho dessa viúva, devagar, eu sei que é difícil traduzir. O filho dessa viúva pereceu, e Elias orou por ele, e ele foi ressuscitado. E não só isso, existem somente 2 homens na história que nunca experimentaram a morte: Enoque e Elias. Então a gente vê aqui que Elias era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Ele fazia todas as vontades de Deus, e mesmo assim ele passou pelo deserto. O deserto está ali para todo mundo, gente. O deserto nós vamos enfrentar. Teve uma pessoa na Bíblia que ofereceu tudo. Ela disse: prostre diante de mim, e eu te darei todos os reinos da terra. E teve uma segunda pessoa que falou: no mundo tereis aflição. E tem uma frase que o pastor José sempre fala aqui: quando a sua vida está muito boa, tem alguma coisa errada. Porque o servir a Deus são guerras diárias, o servir a Deus são sacrifícios. A gente busca e a gente perece muitas vezes, a gente não vai acertar todo o tempo, vai ser dolorido. A nossa busca por Deus, ela é dolorida, o caminho é estreito, a porta é estreita. E aquilo que Deus pede para nós, muitas vezes a gente acha que é muita coisa que a gente não vai conseguir aguentar, mas Deus está falando: vai, porque sou eu que te sustento. Você vai passar pelo deserto, mas vai de cabeça erguida, porque sou eu que estou te sustentando. Muita gente hoje está cega, porque o nosso inimigo, hoje, ele age da seguinte forma: ele vai criar situações para a gente, onde a gente não precisa buscar Deus. Porque infelizmente hoje, muitas vezes a gente só busca Deus na dor. Então, o inimigo coloca você dentro de uma prisão, porém a porta está aberta, mas ele vai tampar os seus olhos para que você não veja a porta. Então você vai viver dentro daquilo que você acha que é interessante para você, onde a sua vida está tranquila, porém você não está vendo, mas por enquanto a porta ainda está aberta. Você ainda pode virar as costas e sair de dentro dessa prisão. O inimigo, ele não vai criar situações para você para que você precise procurar a Deus. Não é isso que ele quer. Ele quer que você esteja afastado de Deus. Então Elias, ele recebe essa ameaça de morte logo após ele ter lutado contra 450 profetas de Baal. Ali ele foi desafiado,
E ele ergueu um altar com 12 pedras representando as 12 tribos de Judá, jogou água em volta. Os profetas de Baal ali estavam orando a Deus, orando a Baal, e nada aconteceu. Então Elias ora e um fogo desce do céu. E ali todos os profetas foram consumidos. Como Jezabel, ela idolatrava esses profetas, idolatrava Baal, e todos os profetas dela morreram, então ela se voltou contra Elias. Gente, isso aqui a Bíblia está dizendo, não sou eu não. O homem foi lá, enfrentou 450 homens, matou todo mundo e estava firme. Quando uma mulher foi atrás dele, o bicho achou fora. Mas é a Bíblia que está dizendo. Amém. Então, ali Elias sentiu medo, porque medo todos nós sentimos. Isso é normal, isso é do ser humano. Elias também era um ser humano. Nós vamos sentir medo. Muitas vezes Deus vai pedir para a gente passar por alguns caminhos que a gente vai olhar e aquele caminho é muito estreito, a gente vai sentir medo, mas está tudo bem. Isso é normal, a gente tem direito de sentir medo. Acontece. Mas o que a gente não pode fazer é se enfiar numa caverna. Hoje muitas pessoas estão entregues à depressão, estão entregues à ansiedade. E Deus está ali falando, vem comigo, eu ainda tenho algo para você. Muitas vezes a gente se enfiar numa caverna, muitas vezes, pelo medo a gente acabar se acovardando, não é a resposta. Não é a resposta. Elias, ele pede pela morte, e ali ele já tinha desistido de tudo, ele já tinha desistido da vida. E ele fala a Deus, eu fiz tudo que o Senhor pediu, mas mesmo assim as pessoas não destruíram os seus altares. Então ele chegou no limite dele. Muitas vezes a gente procura, a gente quer evangelizar, a gente procura uma pessoa, a gente fala do amor de Jesus, essa pessoa sempre vai estar dando as costas para a gente, não acontece. Tem um amigo meu mesmo, que ele é afastado da igreja, eu tento trazer ele para a igreja já tem muitos meses, e ele fala assim, não, semana que vem eu vou com você, nem que caia uma tempestade de fogo, mas eu vou com você. Quando chega no sábado de manhã, e aí meu brother, vamos para a igreja? Ah, hoje não dá, hoje eu tenho um churrasco para ir, hoje eu tenho aquilo, mas eu não vou desistir, porque Deus não mandou eu desistir. Então, perseveremos, porque não é fácil. Caminhar com Deus não é fácil, mas ele vale a pena. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente fala assim, não, aquilo foi doído, mas valeu a pena. E Deus está cuidando da gente. Ali a gente vemos que um anjo chega, e qual foi a primeira coisa que o anjo fez? Foi alimentá-lo. Deus alimentou Elias. Então ali a gente vê claramente que Deus primeiro cuidou do corpo físico de Elias, para depois cuidar do espiritual. Então muitas vezes a gente está cansado espiritualmente. A gente ora, a gente batalha, a gente ora por uma pessoa, a gente ora por outra pessoa, e muitas vezes a gente cansa, muitas vezes a gente se esgota, porque a guerra espiritual existe. A guerra espiritual, ela é real. Ela acontece a todo momento ao nosso redor. Quando você ora por uma pessoa que está em trevas, você acaba trazendo praticamente o problema daquelas pessoas para você, mas Deus está ali para te sustentar. E muitas vezes a gente, de vez em quando a gente precisa parar, quando a gente está cansado mentalmente, a gente só precisa parar um pouquinho e respirar. Eu vou cuidar do meu corpo físico primeiro, porque assim Deus nos deixou o exemplo. Muitas vezes a gente precisa. Muitas pessoas têm muita fé e falam, não, vou continuar, que eu vou orar, que Deus vai me sustentar. Mas mesmo aqui Deus está falando na palavra, não, você precisa. Às vezes a gente vai precisar fazer uma bateria de exames, quando a gente se sentir cansado, não pode deixar de orar, mas a gente tem que procurar curar o nosso corpo físico, para a gente poder nos fortalecer espiritualmente. Você nunca vai ser forte espiritualmente se você tiver um corpo cansado, um corpo denegrido, um corpo que está mutilado.
Então temos que buscar o fortalecimento do nosso corpo físico para a gente poder ir para o espiritual. Então Elias se esconde numa caverna. Ali ele já estava entregue à depressão. Ali ele já estava praticamente desistindo de tudo. E Deus fala com ele: o que fazes aqui, Elias? Deus já sabia por que ele estava ali. Quando Deus enviou o anjo para ele, Deus já sabia o motivo de que Elias estava fugindo de Jezebel, o que se passava no coração dele. Deus sonda o nosso coração, Deus sabe as nossas guerras, Deus sabe por aquilo que estamos passando. Deus conhece todas as nossas lutas e as nossas batalhas. Mas muitas vezes Deus quer saber. Deus quer que você simplesmente chegue para Ele e fale: Deus, estou passando por isso e está difícil. Não podemos simplesmente pensar: não, Deus vê tudo, Deus sabe de tudo que está acontecendo. Não. Muitas vezes lá em casa mesmo, minha esposa, às vezes eu sei que ela está chateada por alguma situação, eu sei por que é, mas eu pergunto para ela: o que foi, o que está acontecendo? Muitas vezes a gente fala que a gente não tem uma pessoa para a gente poder se abrir, quando a gente tem. A gente tem aquela pessoa que a gente tem que abrir e derramar nosso coração, que ela está a todo momento com nós. Deus está ali a todo momento para poder escutar, que sejam lamentações. Como aconteceu com Elias. Ele orava e acontecia. Mas nesse momento ele estava fraco, ele estava desanimado, ele estava disposto a desistir. Mas quando Deus está ali, diante de ti, falando: fale comigo. Por que está aqui? Quando a gente se coloca num lugar escondido, Deus está falando: por que está aqui? E muitas vezes a gente não fala, a gente guarda aquilo para dentro de nós mesmos. A gente acaba remoendo aquele sentimento que nada de bom sai dali. Quando você tem um sentimento, quando você tem uma raiva, quando você tem um desânimo, entregue tudo nas mãos de Deus. Ele sabe o que você está passando, mas Ele está esperando que você fale com Ele. As nossas lutas são diárias. Todos os dias nós temos lutas. E Deus está ali para poder escutar você. É no caminho de ida para o trabalho, é no caminho de volta, é durante o trabalho. E Deus está falando: fale comigo, o que fazes aqui? Por que se colocou dentro dessa caverna? Todos nós temos isso dentro de nós. Nós fugimos, nós nos escondemos. Mas não deixe de conversar com Deus. Eu já falei aqui muitas vezes, você não precisa saber orar para poder conversar com Deus. Se você ver a oração dos profetas, eram orações simples. Deus é um pai. É uma conversa que você tem com o pai. Deus está cuidando de nós. E a gente vê aqui que Deus, ele confrontou Elias com perguntas e não acusações. Elias, o que fazes aqui? É justamente a oportunidade da gente se abrir e se entregar a Deus. Porque quando a gente é confrontado com acusações, a gente se retrai, ou a gente quer atacar de volta. Mas quando é uma pergunta, a gente tem aquele sentimento de cuidado. Quando uma pessoa pergunta para você o que está sentindo, por que está assim, ali nosso coração muda e a gente quer abrir o nosso coração. E a gente vê também que Deus, Ele se revelou ali de uma forma totalmente inesperada. Veio o vento forte, Deus não estava lá. Veio o terremoto, Deus não estava lá. Veio o fogo, Deus não estava lá. Deus estava no sussurro suave, na brisa mansa.
Nem sempre Deus se manifesta com poder visível. A Bíblia fala para você orar, você se colocar no seu quarto, no seu silêncio, somente você e Deus, ali estará. A gente sabe, o inimigo sabe tudo que Deus pode fazer. Muitas vezes a gente quer um show, a gente quer alguma coisa grandiosa, mas o ato grandioso já foi feito na cruz do Calvário. Então a gente não tem que esperar mais ato nenhum grandioso de Deus. Os milagres já foram feitos, Deus age em nossa vida, Deus opera milagres, continua operando milagres, mas Deus está na sua intimidade, Ele está no sussurro suave, naquela brisa que toca seu rosto, quando você está com o seu pensamento elevado a Deus, pensando em Deus, se perguntando, Deus, existe uma saída para mim? Deus está naquela brisa suave que alcança seu rosto. A gente só tem que ter a sensibilidade para poder escutar a voz de Deus. Qual o tamanho de Deus para vocês? Vou dar um exemplo. Acredito que todos que estão aqui já andaram de avião. Então, quando você está no aeroporto, você vê um avião ali pelo vidro, aquele avião é gigante. É muito grande o avião. Porém, quando o avião está lá no céu, voando, ele é pequenininho. Você quase não vê. Qual o tamanho de Deus para você? É o avião que está perto ou é o avião no céu? É um Deus que eu ouvi falar, eu oro de vez em quando, ali, ou é aquele avião que está perto de você, aquele Deus gigante, maravilhoso? Tudo depende de você. Deus está ali, está te chamando, está à sua disposição para poder conversar contigo. Mas o quanto temos buscado? A nossa proximidade com Deus vai no valor que a gente tem buscado a Deus. Deus é um cavaleiro, Deus ele não invade a sua vida. Mas Deus está à sua disposição para poder conversar, para poder falar contigo. Se você não procurar a Deus, você não vai achar Deus. É no desânimo que a gente procura a Deus. É na alegria que a gente procura a Deus. E Deus está ali para poder te suprir seu corpo físico, suprir seu corpo espiritual. Mas não espere grandes coisas. O ato maior já foi feito, assim como eu falei. Não precisamos esperar ver milagres, não precisamos ser Tomé, ver para poder acreditar, não. Já foi feito. Eu quero que Deus fale comigo, quero escutar a voz de Deus. A Bíblia. Toda a palavra de Deus para você está na Bíblia. Você procura uma resposta, a Bíblia tem para te dar. Você está procurando uma confirmação, a Bíblia tem para te dar. Tudo ali. Mas esperar, se você não buscar a Deus, esperar ouvir a voz de Deus, também não vai ouvir. Faça a vontade de Deus, se coloque no centro da vontade de Deus. Para que Deus te chamou? Para que Deus te chamou? Converse com Deus. Senhor, estou aqui. Tenho medo, sou falho e sou fraco, mas eis-me aqui, Senhor. Use a minha vida, me coloque à sua disposição para poder fazer a sua vontade nessa terra. Agora, se você está esperando se fortalecer por conta própria para poder buscar a Deus, se você está esperando grandes milagres acontecerem, não vai acontecer. Se você não se dispor, se você não buscar,
Não vai acontecer. Infelizmente. Mas a partir do momento que você se coloca diante da vontade de Deus, você se dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus vai te dar a direção. Ele vai restaurar as suas forças, vai restaurar o seu corpo físico, vai restaurar o seu espiritual e vai mandar você. Muitas vezes a gente que está caminhando pensa, não, cheguei no meu limite. Não, Deus vai lá e fala assim, não, eu tenho mais. Caminhe mais um pouco e vai. Deus ele não respondeu diretamente a Elias, a queixa de Elias, mas ele deu uma nova missão. E Elias entendeu. Ele se lamentou e Deus não respondeu a lamentação dele. Deus me leve, não aguento mais. Elias, vai que eu tenho mais uma missão para você. Elias foi e ungiu mais 2 reis e ainda ungiu o seu sucessor, que foi Eliseu. Então, muitas vezes, quando você pensar que você já chegou no final da sua caminhada com Deus, Deus está falando para você, continua, porque eu tenho mais para você. Enquanto nós temos vida, enquanto nós temos saúde, estamos aqui para poder fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e tua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando a gente começar a entender isso e praticar isso de forma verdadeira, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas aí não estaremos mais olhando para as coisas do mundo, a gente vai estar olhando para as coisas do céu. Quando você se coloca na vontade de Deus, as coisas do céu viram prioridade na sua vida. Hoje, muitas vezes, a gente procura Deus, a gente pede a Deus, Deus, eu quero uma casa, Deus, eu quero um carro melhor, Deus, eu quero viajar com holiday. E isso são coisas terrenas, e Deus está falando, não juntei tesouros na terra, onde a praça corrói e o ladrão rouba, mas juntos tesouros no céu. Então, a partir do momento que você entende que fazer a vontade de Deus, você se colocar na vontade de Deus, e você ser um só com Deus, todas essas coisas não farão mais efeitos na sua vida. Você vai estar procurando primeiramente o reino de Deus, e tudo aquilo que Deus acrescentar na sua vida, você será grato por aquilo. Porque você não vai esperar mais as coisas terrenas, você não vai mais esperar as coisas que o mundo oferece. E muitas vezes as coisas que o mundo oferece para a gente é tirar a gente da presença de Deus. Esses dias eu estava conversando com um amigo sobre ganhar na loteria. Mas ele estava falando, se eu ganhar na loteria eu vou fazer isso, isso e aquilo. Mas eu estava pensando comigo mesmo. E eu falo com certeza, se eu ganhasse na loteria, eu acho que Deus me iria em segundo lugar na minha vida, se não fosse em terceiro ou quarto. A partir do momento que você tem aquela bolada de dinheiro, muitas outras coisas vão ser prioridades na sua vida, que não vai ser Deus. E isso é um fato. As pessoas podem falar, não, se eu ganhar na loteria, eu vou fazer caridade, eu vou fazer isso, vou ajudar aqui, vou ajudar ali. Pode fazer, no começo faz. Mas depois você vai ver que aquilo pode proporcionar para a sua vida, você acaba se afastando de Deus. Por isso que a melhor coisa que tem é viver na dependência de Deus. Senhor, eu tenho hoje, amanhã pertence ao Senhor. E assim a gente caminha, assim você se coloca na vontade de Deus. A partir do momento que você faz tudo conforme a vontade de Deus, no dia seguinte você vai ser sustentado. Essa é uma ciência exata. A partir do momento que você coloca tudo nas mãos de Deus, você está fazendo a vontade de Deus, todas as outras coisas serão acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa para sobreviver. O único caminho errado, o único caminho que não é errado, perdão, é se colocar diante da vontade de Deus. A gente não sabe como vai ser cansativo, vão tentar nos matar. Hoje em dia, quantos cristãos estão sendo perseguidos pelo mundo? Os missionários, eles estão sendo perseguidos por Jezabel nesses outros países.
onde a idolatria vem em primeiro lugar. Olha a vida do missionário anterior, que saiu da sua residência no Brasil e foi viver no Nepal, um país totalmente idólatra, onde o cristianismo até poucos tempos atrás era proibido. Mas Deus tem sustentado ele todos esses anos. O missionário anterior é um exemplo, como muitos outros missionários. Eu ouvi dizer que tem uma igreja cristã em Dubai, onde eles têm uns cultos dentro de um hotel no sábado de manhã, que é praticamente escondido, porque é um país totalmente muçulmano e não podem pregar a palavra de Deus, uma Bíblia não pode chegar lá. Mas ali eles estão fazendo o culto deles, adorando a Deus, porque ali é o centro da vontade de Deus. Deus colocou eles ali, então ali eles estão para poder fazer a vontade de Deus. Vidas estão aí para ser alcançadas. A seara é grande. Quantas pessoas temos por aí que simplesmente não acreditam no Evangelho, não acreditam no Senhor? Agora, o mais importante, quantos estão deturpando o Evangelho do Senhor? E a nossa missão é simplesmente falar o verdadeiro Evangelho, pregar o verdadeiro Evangelho. Que você não vai ser próximo. Você pode ser próximo? Pode ser próximo. Mas não é isso que o Evangelho promete a você. Não é uma vida fácil. É uma vida de dor e sofrimento, angústia. Mas vale a pena. A recompensa é eterna. Aleluia. Vale a pena sofrer aqui, porque essa vida é passageira. Eu me lembro, 10 anos atrás, quando eu estava saindo do Brasil para poder vir para a Inglaterra. Eu me lembro como se fosse ontem. E hoje já se passaram 10 anos. Aonde estarei daqui a 10 anos? Nem sei se vivo estarei. Porque a vida aqui é muito passageira. Num piscar de olhos, você já perdeu a sua infância, você perdeu a sua juventude, você já está na vida adulta. É muito rápido a vida. E o que vale a pena? Viver pelos prazeres terrenos, ter uma morte espiritual, ou passar pelo deserto, muitas vezes se colocando dentro da caverna, mas ter a recompensa eterna, da vida eterna. A Bíblia diz que o céu é um lugar sem dor, sem angústia, sem choro. Tudo que a gente passar aqui na terra, quando chegar na eternidade, vai ser tudo mais fácil, tudo lindo. Vale a pena correr atrás das coisas terrenas? Vale a pena aceitar os presentes que o inimigo tem para você? Não vou falar que a gente nunca aceitou, não, porque de vez em quando a gente aceita mesmo. A gente busca coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Isso acontece com todos nós. Muitas vezes queremos nos enfiar na caverna, muitas vezes acontece alguma situação na nossa vida que eu mesmo me coloco com vergonha de orar. Falo, Senhor, hoje eu pequei, eu estou com vergonha de estar aqui diante de Ti. Acontece, somos somente humanos, mas a graça de Deus, ela nos sustenta até mesmo no deserto. A graça, como o pastor mesmo disse, ela é de graça, mas ela tem um preço muito alto. A cadeia ainda está com as portas abertas, ainda podemos sair, mas vai chegar um tempo que vai se fechar e não sairmos mais. Então é tempo de eu parar, olhar, pensar, falar, Deus, restaura o meu corpo físico e restaura o meu corpo espiritual. Porque aí o Senhor tem para mim. O melhor de tudo é saber quando você tem a certeza que na sua caminhada você não está sozinho. Quando você tem a certeza que na caminhada você não está sozinho, não existe caverna que a gente queira ser fora. Elias pensava que ele era o último fiel.
Mas Deus revela que havia 7.000 outros que não se prostraram aos outros deuses. Aí você pensa, 7.000 diante de uma nação toda não é muita coisa. Mas se a gente olhar hoje em dia para onde que o mundo está correndo, para onde que está percorrendo a humanidade, isso é um número razoável. Porque as pessoas hoje estão perseguindo algumas coisas que não estão alinhadas com Deus, ali não faz a vontade de Deus. Igrejas no Brasil que pregam o verdadeiro evangelho, você vai ver algumas coisas ali dentro, ali algumas pessoas aqui, outras ali. Agora, infelizmente, algumas outras igrejas que têm pregado o evangelho da prosperidade, essas estão lotadas. E a nossa missão, como verdadeiros servos de Cristo, pregar o verdadeiro evangelho. Os fins dos tempos estão próximos. Não sei se vocês ouviram, hoje já tem uma possível guerra entre Colômbia e Peru. Colômbia e Peru, gente. Estavam brigando por causa de terra, já mobilizaram os navios de guerra. Já estão posicionados um contra o outro lá na fronteira. Cada vez mais as profecias estão se cumprindo. É tempo de sair de dentro da caverna e enfrentar o deserto. É tempo da gente sair da nossa zona de conforto. Os tempos estão chegando ao fim. Quando você achar que está sozinho, você não está sozinho. A solidão espiritual, ela é um engano perigoso. Sempre tem pessoas que estão no mesmo pensamento que você. Ore a Deus, me mostra onde estão os outros 7.000, Senhor. Me mostra onde está o seu povo. A Bíblia diz que Deus está com os olhos de fogo olhando pela terra para poder reconhecer os seus. Teoricamente não precisava ser assim. Acho que todos que aqui estão deveriam louvar a Deus. Cada ser humano que anda, cada ser humano que é racional e pensa, tem que buscar a Deus em primeiro lugar, mas infelizmente não é assim. Deus deu o livre-arbítrio e muitas pessoas decidiram não seguir. O desânimo, quando você estiver desanimado, sempre lembre-se que o desânimo ele não define a sua fé. Se você é crente, se você é pastor, você não vai estar imune contra as crises emocionais. O pastor sabe bem disso, né, pastor? Muitas vezes, quando a gente tem que cuidar de pessoas, acredito que a irmã Lucimar, o irmão Manuel também conhece muito bem isso. Mas isso não define. Muitas vezes, quando a gente desanima, que a gente não tem vontade de orar, que a gente não tem vontade de vir à igreja, isso não define a nossa fé. Mas Deus está te chamando. O importante é o que você vai fazer com esse seu desânimo. Você vai fugir ou buscar a presença de Deus? O cuidado de Deus na nossa vida ele é completo. Como eu disse antes, Ele vai cuidar do nosso corpo físico, Ele vai cuidar da nossa mente e do nosso espírito. A caverna não é seu destino final. Deus respeita a pausa, Ele conhece a nossa humanidade, sabe que nós somos faros, que nós cansamos, mas Ele não nos deixa parar. Elias ainda tinha uma unção a ser liberada e uma geração a ser impactada. Depois de milhares de anos estamos aqui falando do feito de Elias, o que Deus fez na vida dele.
pelo que o seu nome vai ser lembrado no céu? Como que o seu nome está lá no céu? Como Deus tem pronunciado o seu nome? Quais são os feitos que você tem feito? Eu vou caminhando para o final. Você pode ter entrado numa caverna, mas Deus já marcou o dia da sua saída. Todos têm direito de entrar na caverna, mas Deus já marcou o dia da sua saída. Sejamos fortes, escutamos a voz de Deus e saímos dessa caverna. A brisa suave de Deus ainda sopra para quem tem ouvidos para ouvir. Para aqueles que estão desanimados, cansados, deprimidos, Deus ainda quer te restaurar. Aleluia. Para os que estão escondidos em cavernas emocionais, Deus está te perguntando: o que fazes aqui? Para aqueles que acham que acabou o ministério, Deus ainda tem uma missão para você. Todos temos um ministério. Temos o ministério da nossa família, temos o ministério da nossa casa. Alguns têm o ministério pastoral, alguns têm outros ministérios dentro da igreja, tem o ministério de louvor. Todos temos um ministério. Todos vamos ter desânimos, simplesmente humanos. O desânimo está lá, acontece. Mas o que vamos fazer com esse desânimo? Pode onde tomaremos? É a grande pergunta dessa noite. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, te louvamos, Pai, te agradecemos. Te louvamos, Pai, pela sua palavra, Senhor, que o Senhor nos deu, Pai, ela até hoje, Senhor, é uma palavra tão vívida, Senhor. É uma palavra, Senhor, que nos confronta, Senhor. É uma palavra, Senhor, que nos traz diante de Ti, Senhor, como simplesmente, Pai, pecadores, Pai, dispostos a nos arrepender e nos entregar a Ti, Senhor. Caminhamos pelo deserto muitas vezes, Senhor, temos desanimado, Senhor, mas pedimos que o Senhor, Pai, possa, assim como o Senhor fez com Elias, Senhor, que o Senhor possa ter um encontro conosco, Pai, que o Senhor possa nos restaurar, Senhor, para que possamos continuar seguindo aqui nessa terra, Senhor, fazendo a sua vontade, Senhor. Trazendo, Senhor, para aqueles que ainda precisam, Pai, a sua palavra, Senhor, as suas bênçãos, Senhor. Renove o nosso corpo físico, Senhor, e sare a nossa mente, Senhor, o nosso corpo espiritual. Em nome de Jesus, Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja aqui nessa noite, Senhor. Aleluia. Falando ao nosso coração, Senhor, tocando em nós, Senhor, nos tirando de dentro da caverna. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo nessa noite, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus.